Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo e mais um episódio da coluna Não Pira, hein? Respira fundo porque vai ficar tudo bem. Toda sexta-feira aqui no Pan News em Revista, a primeira edição. E a minha entrevistada de hoje, ela é graduada em psicologia, doutora em psicologia clínica pela PUC em São Paulo, com formação em psicologia hospitalar pelo Instituto do Coração, também em São Paulo. Comigo, Morgana Mazetti. Falei direitinho, Morgana? Tudo bem? Sim, tudo bem, Patrícia. E você? Bom, Olá a todos que estão acompanhando. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, que eu conheci o seu trabalho, é um trabalho incrível. Para as pessoas conseguirem também fazer uma identificação melhor com o trabalho que você faz aí nessa área da saúde, você é uma das fundadoras do Doutores da Alegria, né, Morgana? Isso, junto com Wellington Nogueira, que trouxe essa metodologia para o Brasil, que é um artista com especialização no teatro, na arte do palhaço, né? Trouxe uma metodologia dos Estados Unidos, da intervenção desse artista dentro de hospitais. Eu conheci o Wellington em 91, nessa época eu trabalhava dentro de hospitais, fazendo atendimento de pacientes, preparando pacientes para cirurgias cardíacas, trabalhava no Instituto do Coração, e achei o trabalho do Wellington de uma potência incrível, embora naquela época eu ainda não soubesse dar os contornos disso, falar sobre isso especificamente, mas em 93 a gente começou a atuar juntos, fundamos os Doutores, e desde lá eu desenvolvo pesquisa sobre a questão da intervenção da arte dentro dos hospitais, o que isso tem a ver com o desenvolvimento de saúde, porque saúde é uma coisa que vai muito além da saúde física, e como levar alguns dos princípios de atuação desses artistas para a formação de profissionais de saúde. E como foi a sua inserção aí dentro dessa trupe aí dos Doutores da Alegria, Morgana? Eu comecei, o Wellington me chamou na época para fazer o que a gente chamava, na época, de higiene emocional, que era um trabalho de suporte aos artistas que iam para os hospitais, né? Então, uma vez por semana, a gente se encontrava e discutia, conversava sobre os casos mais difíceis. E, junto com isso, eu resolvi começar um trabalho de pesquisa sobre o efeito do trabalho deles dentro do hospital, porque eu observando, fazendo as visitas e observando o trabalho, a atuação do artista e a relação dele com a criança, eu via que era muito eficiente, que eles tinham uma alta capacidade de levar essas crianças para um outro estado emocional e mesmo físico, né? Que às vezes eles começavam a atuação, essa criança estava deitada e terminava sentada, brincando, e aí eu comecei a pesquisar isso, e isso viraram 2 livros, virou uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, e um programa hoje assíduo que doutores têm de formação de profissionais de saúde. Eles se basearam em quem para trazer esse trabalho aqui para o Brasil, Morgana? Então, o fundador dessa metodologia é o Michael Christensen, que atuava, né, hoje ele não atua mais, mas ele atuava em Nova York, no Big Apple Circus, e ele começou isso sendo convidado a fazer uma intervenção pontual, específica para as crianças dentro do hospital, e depois ele viu, tanto ele quanto os profissionais de saúde, viram que era muito benéfico, que tinha algo ali muito interessante, e aí ele foi convidado a fazer esse trabalho sistematicamente, ele começou a desenvolver esse trabalho sistematicamente, e desde lá várias pessoas beberam na mesma fonte, né, nesse tipo de metodologia que o Michael criou. Uma dessas pessoas foi o Wellington, que trouxe a metodologia para o Brasil, assim como outras pessoas levaram para diversas partes do mundo, principalmente para a Europa,
né? A Caroline Simonton levou para a França, outras pessoas levaram para a Alemanha, para a Espanha. Então, hoje, esse é um trabalho que é difundido fortemente na Europa e em outras partes do mundo também, Tailândia, Japão. E tem estudos comprovados de que os pacientes, eles realmente melhoram o estado físico e mental durante esse momento hospitalar, né, Morgana? Sim, hoje tem vários estudos. Na época que eu comecei, ainda era muito precário, mesmo a possibilidade de pesquisa era muito precária, eu sou ainda da época do Xerox, de buscar livros físicos, né, para fazer a pesquisa. Mas eu comecei em 93 já observando diversos resultados, né? Hoje a gente sabe que a criança fica mais ativa, passa a se alimentar melhor, passa a interagir melhor com profissionais de saúde e acompanhantes, aceita melhor a medicação e o tratamento. E a coisa que foi muito importante a gente descobrir na época que eu comecei a pesquisa, foi em 93, o primeiro livro é de 98, é que apesar do trabalho ser direcionado para as crianças, ele tinha um efeito importante para os acompanhantes e para os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde também relatavam uma diminuição do estresse, uma melhora na comunicação com os próprios profissionais e com os pais, né? Que muitas vezes os pais são uma fonte de tensão para os profissionais de saúde no tratamento, e eles sentiam uma diferença nisso. E muitos relatam uma possibilidade de aproximação diferente daquela criança, inspirados pela atuação que eles veem dos Doutores da Alegria, porque muitos convivem no seu dia a dia já há muitos anos com esse tipo de atuação, se inspiram nisso. E uma coisa que eu acho interessante, um efeito interessante, é que o profissional começa a ver que o papel dele profissional vai além da questão técnica que ele tem a oferecer, mas ele pode incluir outras coisas no tratamento, como a qualidade desse encontro, né, que é muito bem desenvolvida por esses artistas, e que não é mérito só dos artistas. É claro, eles têm uma formação artística para fazer isso, mas uma boa qualidade de relação é uma possibilidade para todos, né? E Então, esses efeitos foram muito importantes, e hoje esse tipo de pesquisa está disseminada no mundo inteiro. Hoje eu faço parte de uma rede internacional de pesquisadores, de colaboradores, que desenvolvem pesquisa nesse tema por todo o mundo. Hoje a gente tem diversas pesquisas nessa área que comprovam os efeitos dessa atuação. E interessante que eu li um pouquinho sobre a sua história, Morgana, e eu queria contar aqui para o nosso ouvinte e o nosso telespectador depois que vai acompanhar também no YouTube. Você estava numa linha de frente nos hospitais e depois de um acidente gravíssimo que você sofreu, automobilístico, você esteve do outro lado, né? Eu queria recordar com você esse momento como paciente, esses dias que você passou de UTI, que eu sei que é uma história muito emocionante, que também rendeu para você uma tese, que você vai lançar um livro em breve sobre o assunto, e que me sensibilizou bastante. Eu queria saber se a gente pode falar sobre o assunto. Sim. Eu, por destino ou não, seja lá o que se queira acreditar, depois de tantos anos, 28 anos, pesquisando sobre o assunto, quer dizer, tentando entender qual é a qualidade de encontro que você pode desenvolver dentro de um hospital, entre aqueles que cuidam e aqueles que estão sendo cuidados, e quais os efeitos isso tem para a saúde da pessoa, eu pude ocupar um lugar que até então eu não tinha ocupado, que era o lugar de paciente. Quer dizer, apesar de passar todos esses anos refletindo sobre qual pode ser a vivência de uma pessoa que passa por isso, eu passei a ocupar esse lugar de uma maneira muito, vamos dizer, mergulhei mesmo, porque eu tive um acidente gravíssimo, fiquei 23 dias em coma, fiquei 1 mês e meio na UTI, 4 meses hospitalizada, imobilizada,
nos primeiras semanas entre a vida e a morte, e tive uma experiência bem profunda nesse tema, né? E que eu estava no meio do meu doutorado quando isso aconteceu, eu já tinha feito a qualificação, e quando eu pude voltar, que demorou vários meses, né, para eu retornar, o acidente foi em fevereiro, eu só pude começar no final daquele ano a retomar algumas atividades. Eu levei essas reflexões também para o meu doutorado, além de ter levado para a minha vida. E no carro tinham, os seus filhos estavam com você e um motorista, né, Morgana? Então, foi um acidente realmente bem feio. Foi em São Paulo? Eu estava voltando de férias do interior, do litoral de São Paulo para o Rio de Janeiro, que é onde eu moro. Estava com os meus 2 filhos, o namorado da minha filha, o nosso cachorro, a nossa cachorra, a Mel, e o senhor que estava trazendo a gente, infelizmente teve um ataque cardíaco fulminante, ele faleceu na hora e perdeu o controle da direção e a gente chocou com uma mureta na Via Dutra. Morgana, esse momento em que você esteve em coma, você relata em um diário aí que você chegou a fazer no hospital ou fora do hospital, eu queria que você me corrigisse essa informação, mas consta que você teve sonhos quase que sonhos acordada durante esse coma, né? Eu queria entender de que tem alguma explicação, algum neurologista te explicou o que pode ter ocorrido, de quando você acordou do coma, você conseguiu descrever basicamente coisas que você tinha sonhado e que ao mesmo tempo tinham acontecido, é isso, né? Sim, durante o coma, uns 23 dias, eu tive uma série de mais de 20 sonhos muito, muito nítidos. Sonhos onde eu estava em hospitais muito bonitos, hospitais no meio do campo. Eu sempre estava imobilizada nesses sonhos, mas de fato, várias coisas com as quais eu sonhei, de fato, estavam acontecendo. Eu vim a descobrir mais tarde, né? Isso que eu vou te contar agora, eu demorei quase um ano para articular isso que eu estou te contando agora. Eu só posso te contar isso graças ao meu marido, que me contou uma série de coisas que aconteceram enquanto eu estava no coma. E depois eu pude registrar esses sonhos, mais ou menos quase 8 meses depois, quando eu pude voltar a escrever, porque eu demorei muito para poder novamente articular as minhas mãos, porque o carro pegou fogo no acidente, eu estava no banco da frente e eu queimei parte das mãos. Então, demorei para voltar a escrever, mas depois consegui registrar esses sonhos. É difícil achar, eu não sei dizer qual é a explicação do porquê eu tive esses sonhos. Eu acho que se você for para diferentes fontes de conhecimentos, eles vão te dar explicações diferentes, quer dizer, fontes mais religiosas vão te dar um tipo de explicação, fontes mais psicológicas vão te dizer que possivelmente, como a audição é algo que é um sentido muito que se mantém, né? Muito isso a gente vê na atuação dos artistas. Muitas crianças que voltam do coma se lembram de algumas coisas ou relatam algumas coisas que aconteceram da interação do artista com elas enquanto elas estavam em coma, até porque eles tocam música, usam os recursos que é possível num estado de coma. Então, acho que as explicações são muito diversas, mas o fato assim que meu marido conversava muito comigo enquanto eu estava no coma, de fato ele me relatava coisas que estavam acontecendo e que talvez por isso eu tenha incorporado nesses sonhos, né? Eu tenha levado para os sonhos. Mas assim, o que é mais importante que eu gostaria de relatar pensando em saúde, que é o nosso tema, saúde mental, é assim como o trabalho do corpo humano pela vida e a criatividade que ele usa para se reinventar e manter a vida é fantástico. Porque mesmo em coma,
o meu corpo já estava trabalhando para que eu pudesse dar conta daquele momento, para que eu pudesse elaborar coisas que estavam acontecendo naquele momento, né? Eu sonhei, por exemplo, que a minha filha estava com a perna quebrada, de fato ela quebrou a perna, que ela era reoperada, de fato ela foi reoperada. Várias coisas, né, foram sendo incorporadas nesses sonhos e me ajudaram muito para poder dar conta daquele momento tão complexo. Então, dentro de uma fragilidade enorme que eu estava vivendo, porque era uma luta entre a vida e a morte, né, existia também uma força muito grande, né, que se apresentavam naquele momento, naqueles sonhos. E isso eu acho foi um aprendizado enorme, porque depois de tantos anos trabalhando com pacientes hospitalizados, eu me dei conta que restava em mim uma certa comiseração assim por eles, para as pessoas que estão nessa situação. E eu deixei isso embora. Eu vi que mesmo dentro disso, as pessoas podem estar muito saudáveis. Como naquele momento eu percebo que tinha uma grande saúde nesses sonhos, nisso que estava acontecendo, e na possibilidade depois de eu lembrar de todos eles, registrá-los. Isso me ajudou muito no meu processo de recuperação. Até porque você tinha que voltar, porque tinha ainda 2 filhos para criar, um marido para cuidar, os cachorros para cuidar também, né, Morgana? Você tinha uma vida, né, depois da UTI, que você acha que essa força e esse milagre, né, que a gente também pode dizer assim, né, porque o acidente realmente foi bem grave. Eu queria saber, Morgana, depois de todo esse trauma que você passou, que acaba sendo um trauma hospitalar, né, queira ou não, o que te trouxe de positivo? De negativo a gente já sabe, porque ninguém quer sofrer acidente, ninguém quer ficar em coma tantos meses, né? Você ficou entre a vida e a morte. O que tudo isso trouxe de positivo para você e para a vida? Isso foi uma oportunidade incrível que eu tive da vida. Acho que cada um tem o seu modo de aprender, né? O meu quis a vida que o meu modo fosse esse, mas eu me sinto uma pessoa muito diferente. Eu aprendi o valor de pequenas coisas que parece uma coisa clichê falando. É muito difícil falar dessa experiência, Patrícia, porque quando você começa a colocá-la em palavras, parece que tudo fica menor, né? Muito difícil dar conta com a linguagem, dar conta do que isso significou para mim. Mas a valorização por pequenas coisas, eu me lembro de momentos muito pontuais. Eu me lembro, por exemplo, depois de quase 4 meses, o primeiro banho que eu tomei, porque eu fiquei tomando banho no leito quase 4 meses, e o momento que eu pude finalmente para uma cadeira de roda, porque eu fraturei toda a bacia, então eles colocaram 2 ferros atravessando a minha bacia, eu tinha que ficar totalmente imobilizada naquele período para dar tempo do meu organismo se reconstituir. Finalmente, quando eu sentei para tomar um banho, eu senti a água escorrer no meu corpo. Isso é uma lembrança que eu vou levar para sempre. Eu nunca imaginei que eu pudesse ter essa relação com um banho, um ato tão cotidiano que a gente tem todos os dias, né? Ganhou um outro significado para mim, assim como o primeiro dia que eu pude ir para uma área externa do hospital, sentir a brisa, o vento, aquela brisa roçando a minha pele. Isso era de uma felicidade, né? Essa possibilidade de se admirar todos os dias com algo que parece tão corriqueiro e tão cotidiano e que passa tão desapercebido, e pode significar um momento muito importante. Assim como eu aprendi muito sobre a gratidão, né? Assim, o número de pessoas que abriram tempo no tempo delas para ir me visitar e estar comigo naquele momento é uma experiência assim, muito marcante e inesquecível. E hoje eu sinto que eu jamais poderia estar por uma pessoa que passa por essa situação e não ter a mesma atitude. Quer dizer, isso te ensina
sobre a questão da solidariedade, né? Muito, e sobre a gratidão, que é um sentimento que eu entendi a palavra, mas acho que hoje eu entendo mais o significado disso. Então, eu acho que hoje eu sou uma pessoa mais saudável do que antes do acidente. Apesar de eu ter ficado com sequelas físicas, inclusive, desse acidente, eu me sinto uma pessoa mais saudável. Agora, é inevitável, né? Você falou sobre solidariedade, gratidão, e a humanidade está vivendo um momento tão difícil onde essa pandemia está fazendo com que muitas pessoas, eu me incluo nesse rol, né, nesse debate, de que o isolamento tem trazido algumas reflexões, né, Morgana? Então, cada pessoa refletindo do seu modo, em tentar ser uma pessoa melhor, mais empática, porque talvez o que vai ficar do mundo pós-pandemia, na minha opinião, eu quero a sua, é que vai restar espaço para dois tipos de seres humanos na Terra. O tipo que vai precisar de ajuda e o outro tipo é o que vai precisar ajudar. Então, quem tiver para atrapalhar, acho que não vai ter mais espaço, porque a gente está passando por um momento tão delicado. Então, essa é a minha opinião. Eu queria, você que já passou por tantas dificuldades por conta do seu acidente, né, que realmente você é um símbolo de perseverança e de luta, de batalha, por isso que você está aqui, eu estou te entrevistando, porque a sua história é muito interessante. O que você acha que vai ficar para o mundo pós-pandemia, Morgana, na sua opinião? Olha, eu acho assim, uma coisa que o acidente me ensinou e que eu trago para essa situação que a gente está vivendo agora é que existe uma força na fragilidade. Todos nós estamos nos sentindo frágeis nesse momento, mas todos nós estamos mais porosos também. O fato de eu ter vivido essa fragilidade fez com que eu tivesse mais aberta para as coisas, mais aberta para essa água do banho que eu senti, para essa brisa, para a relação com as pessoas. Então, essa fragilidade traz também um momento de muita abertura, da gente se permitir ser afetado pelo que está acontecendo e poder reagir a isso, né? E poder responder a isso. Então, eu acho que é claro que isso vai funcionar muito diferente e é muito individual como cada pessoa vai viver isso, mas se permitir ser atravessado pelo que está acontecendo, é claro, com dosagens corretas, né? A gente sabe que a dosagem de informação é importante, a fonte de informação é importante, tudo isso é importante, mas poder aproveitar desse momento que existe uma maior porosidade dentro de nós para o que está acontecendo no mundo, para o que está acontecendo com o outro, é de grande importância para o que virá. Eu entendo que isso que a gente está vivendo agora vai servir de um acelerador para uma série de coisas que já vinham sendo refletidas antes, que vários autores já estavam apontando antes, mas agora isso é como se fosse um acelerador. Eu sei que às vezes é muito difícil quando a gente está imerso, eu mesmo estou vivendo isso, tem dias melhores e dias piores, ver o lado positivo e para onde isso vai levar. Mas essa possibilidade de aproveitar esse momento de maior vulnerabilidade que a gente tem para fazer uma revisão do que a gente quer, das nossas vidas, de como encaminhar, de qual é o meu papel, é importantíssimo. É importantíssimo. E você falou de pessoas a serem ajudadas, as pessoas ajudarem. Eu acho que hoje a gente é chamado a um papel social também muito importante, né? De poder ajudar nessa travessia, né? Se eu estou aqui conversando com você, como eu estou em outros espaços, falando isso e tentando chegar às pessoas, é um momento de aproveitar esse momento de mais fragilidade, né? Para ajudá-las nessa travessia e para a gente pensar
no que será, que a gente ainda não sabe exatamente. A única coisa que eu sei é que a gente não vai voltar para o que era, né? Algo novo vai precisar ser construído. E que a gente vai... Desculpa. Não, e que a gente vire bem essa página, né, Morgana? Acho que vai demorar um tempo, acho que vão ter os que vão querer voltar para o que era. A gente está vivendo um momento histórico e, como tudo na história, isso não é desenhado da noite para o dia, né? Nós estamos testemunhando a história, essa mudança vai ser gradual, mas é um momento muito importante, de grandes transformações. Morgana, para finalizar, eu queria que você deixasse o nome dos livros que você escreveu, e você tem um trabalho atual também, que você é palestrante, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho do seu momento atual profissional, para quem estiver interessado em conhecer um pouquinho a tua história. Tá, eu queria falar só uma coisa antes disso, Patrícia, assim, ligando com o que a gente vinha falando antes, e um tema que eu sei que é um tema, o foco, né, do teu trabalho nesse espaço que a gente está tendo, que é a questão da saúde, de pensar a saúde, né? Vários autores já vinham nos últimos anos apontando para muitas questões da saúde, como, por exemplo, a questão da medicalização da vida, né? Nunca nos últimos anos se produziram tantos diagnósticos, e a partir do momento que a área médica produz um diagnóstico, ela tem todo um protocolo do que vem em seguida, né? Que é um tratamento, um medicamento, e essa, vamos dizer, essa tendência de especialização da medicina, que acompanha um pouco o nosso modo contemporâneo de viver, gera um grande estado de solidão, vamos dizer assim, né? Onde parece que o que uma pessoa vive não tem nada a ver com o que a outra vive, e que parece que se queixar vira até uma coisa, um pouco falta de educação, né? Cada um tem lá o seu remédio, o seu psiquiatra, o seu tratamento, e isso é tratado de uma maneira privada, né? E um dos maiores problemas que vários autores relatam é que muitas vezes problemas sistêmicos que têm a ver com um coletivo, né? Como, por exemplo, hoje a gente vive no mundo, uma das doenças que estão em primeiro lugar é a questão da depressão, né? Então, esse que é um fenômeno que precisa de uma leitura coletiva do porquê tanta gente está deprimida, acaba sendo tratado individualmente, né? E o que essa pandemia está fazendo, que eu acho que ela tem uma inteligência em vários aspectos da pandemia, e esse eu acho um deles, ela está jogando a gente de volta no coletivo, porque não dá para você pensar nisso individualmente. A minha saúde afeta do outro e a outra me afeta, e isso vai valer por muito tempo daqui para frente, né? Então, eu acho que essa é uma ressignificação que a gente passa a ter na área de saúde, e que é muito importante para a gente começar a pensar o que é saúde, né? Que é uma coisa que eu comecei lá com doutores no início, porque eu comecei a desenvolver toda uma teoria do que eu chamo de uma ética do encontro, quer dizer, um encontro ético, um encontro de qualidade. Ele gera saúde, ele desenvolve saúde, né? E hoje a gente está vivendo isso também, né? E isso vai se acentuar muito daqui para frente, na minha opinião. E até porque a questão do preconceito em relação a doenças mentais, da saúde mental, depressão, ansiedade, nunca se foi falado tanto como agora, né, Morgana? Por conta do isolamento, né? Então, inclusive esse podcast existe porque há 20 anos eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade, e eu precisava, de alguma forma, aflorar isso de dentro para fora, porque eu
também vivi muito preconceito, né? Das pessoas acharem que quando eu ia falar de ansiedade ou um transtorno mental, ah, não, ela é maluca, ah, não, interna, ah, não, ela toma remédio controlado. Então, esse problema das pessoas, elas taxarem, né, o doente mental, que tem um transtorno mental, um problema de saúde mental, de maluco, as pessoas se escondem por conta disso, né? Então, esse podcast, esse programa, o Não Pira, Respira, é um programa direcionado à saúde mental justamente para desmistificar tudo isso. E eu agradeço muito você ter tocado no assunto. Mas a minha última pergunta... Não, só para complementar, exatamente por isso, acho que eu criei um projeto, você pediu para falar um pouco dos projetos, que se chama Vozes, que é um projeto onde eu convido pessoas que passaram por situações de adoecimento e se recuperaram a contarem as suas experiências, porque essas são experiências que não estão em nenhum registro médico, em nenhum o boletim médico não vai acusar isso. Isso é de um conhecimento enorme que a gente não está cultivando. Então, eu registro essas histórias, as histórias são publicadas através de um canal do YouTube que se chama Vozes, e eu estou trabalhando para que todos esses relatos se transformem num banco de conhecimento para pesquisa de outras pessoas, e principalmente profissionais de saúde, que queiram entender o que essas pessoas estão vivendo, e que isso possa ser compartilhado. Uma das, vamos dizer, dos instrumentos que a gente vai ter daqui para frente, já há algum tempo já tem, mas alguns autores falam da importância das narrativas, né? Das nossas histórias de vida, e poder compartilhar isso, que hoje isso não é mais compartilhado, né? Então, acho que isso que você está falando me relacionou com o projeto Vozes. Não, incrível, para você dar espaço justamente para o momento que você teve de expor tudo o que você passou como profissional da saúde, e depois estando na necessidade de estar sendo cuidada por profissionais da saúde, que isso é incrível, né? Você também está do outro lado da moeda, e dar esse espaço é incrível. No YouTube é só clicar Vozes, Morgana? Morgana Mazetti, Saúde Contemporânea Vozes. Vai aparecer o projeto. E os seus livros, Morgana? Então, eu tenho um livro que se chama Soluções de Palhaços, Transformações na Realidade Hospitalar, que é de 98, e tem um livro que se chama Ética da Alegria, no Contexto Hospitalar, que é uma adaptação da minha tese de mestrado, sobre a relação que todo esse trabalho de doutores tem com a própria formação do profissional de saúde, e como esse conhecimento pode ser levado para esse tipo de profissional. E tenho a minha tese de doutorado, que eu defendi no final de 2018, que se chama Ética do Encontro, que em breve espero vir um livro. Vai virar, com certeza. Morgana, nem sei como te agradecer, você que está aí na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, é paulista, mas mora no Rio há muito tempo. Eu queria te agradecer porque a gente compartilhar essas histórias, essas experiências com o ouvinte, com o telespectador é incrível. Então eu vou deixar aqui um saborzinho de quero mais, da pessoa ir lá pesquisar um pouquinho sobre você para poder saber mais ainda da sua história. E para finalizar, para a gente dar um tchau, quando tudo isso acabar, quando a pandemia acabar, qual é a primeira coisa que você quer fazer, Morgana? Eu já sei o que eu quero fazer, eu quero saber você. Eu tenho um lugar que é muito especial para mim, que é no Nordeste brasileiro, que é na verdade, chamo que é a minha casa. Eu moro no Rio, mas considero lá a minha casa, que é Jericoacoara, e o meu sonho é poder pisar novamente nas areias de Jericoacoara. E quando você estiver saindo daí, me avisa para a gente se encontrar aqui, porque Jeri é linda mesmo. Morgana, obrigada, querida. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade. Muito bom estar batendo esse papo com você. Era um sonho nosso antigo. Muito antigo. Para ter um momento assim. Aconteceu nesse momento, mas nada é casual. Nada. Né? Obrigada. Um beijo grande em todo mundo aí, tá bom? Obrigada.
Bom, gente, o programa Não Pira, Respira fica por aqui. Eu queria agradecer a todos os ouvintes e avisando que tem vídeo também no YouTube, então não perde, Não Pira e Respira, no programa Pan News em Revista, primeira edição. Eu fico por aqui, mas a gente se encontra semana que vem. Tchau!